Nos informarmos sobre a polêmica de uma substância que tem ajudado pacientes com doenças neurológicas graves ao redor do mundo. É o canabidiol, canabidiol medicinal. Essa substância química, que corresponde a 40% dos extratos da planta cannabis sativa, é o nome científico da marihuana, da maconha, e teve seu uso proibido porque ela foi associada ao efeito psicoativo da droga. Então, apesar da imagem negativa, o uso medicinal da erva é extremamente antigo e em países onde seu uso já era legalizado. Então, não são poucos os tratamentos possíveis com a substância. Agora, mocinha ou vilã? Não sei, nós vamos entender melhor a questão com a ajuda e os esclarecimentos trazidos pelo psiquiatra Arthur Guerra. Boa noite, Arthur Guerra. Como vai, doutor Arthur? Obrigado por ter vindo. Boa noite. Está na sua casa. Obrigado. Obrigado eu. Fique à vontade, querido. Mas olha que coisa, que polêmica, entrou tudo. Tiveram que apelar para a justiça. Mas nós vamos esclarecer direitinho isso. Porque há algum tempo o canabidiol para fins médicos vem sendo tema de pautas. Volta e meia sai alguma coisa em jornal, em televisão. Qual é a diferença da produção da cannabis medicinal para a famosa droga, a maconha? Rony, na verdade é a mesma coisa. É uma coisa, né? A maconha, ela tem propriedades medicinais. A maconha, na verdade, é uma substância que tem diversos componentes. Um deles é o canabidiol. Esse sim tem propriedades medicinais mais fortes, mais intensas, mas que não estão bem estudadas ainda. Nós sabemos que elas funcionam em algumas situações médicas, mas nós não temos certeza se funcionam bem em todas essas outras. Entendi. Porque existe uma substância que é encontrada na cannabis que diminui o efeito de certas doenças neurológicas graves, de convulsões, etc. Foi o que eu li, eu não entendo nada disso. Mas que doenças são essas e quais são os efeitos positivos? Olha, hoje o que nós sabemos? Que o canabidiol, que está dentro da maconha, mas não é a maconha só, porque a maconha também tem o tetraído canabidiol, esse sim, com propriedades psicoativas e com quadro de dependência bem estabelecido. Nós sabemos que o canabidiol, ele melhora umas epilepsias que são de difícil controle, especialmente em crianças. Melhora pacientes que estão com anorexia. Anorexia também? Pacientes com AIDS que têm anorexia e ele abre o apetite. Melhora pacientes que têm dores crônicas. Pacientes que têm essas dores crônicas muitas vezes provocadas por câncer. Sim. Melhora quando o paciente está num tratamento de câncer, Rony, e tem uma ânsia e vômitos, especialmente pós-quimioterapia, toma o remédio e melhora. Então, isso tudo nós sabemos que melhora. Né? Nós precisamos mais... O efeito não é curativo. Não, é um efeito melhor. A dúvida que nós temos hoje é se melhora mais do que os remédios que existem clássicos em relação a isso. Entendi. Né? Para alguns pacientes, melhora mais ainda do que esses remédios clássicos. Por isso que cada vez mais essa é uma droga usada também com propriedades medicinais. Claro, olha, não sei se é verdade, se é mito ou se é verdade essa história, que a cannabis sativa, eu sou botânico. Então, é uma planta, eu conheço, sei lá, não sei sintetizar os princípios ativos delas, mas eu sei que são 400 ou mais de 400. É verdade isso? Substâncias encontradas numa folha de cannabis sativa? Olha, o que nós sabemos hoje é que são mais de 60 tipos de substâncias que têm propriedades importantes para o ser humano. Mais de 60. Uma delas é o canabidiol. Tá. O canabidiol, por si, parece ser uma substância que cada vez mais deve funcionar em algumas situações tipo doenças. Cada vez mais. Os estudos que nós temos são estudos ainda pequenos, são poucos estudos. Nós precisamos estudar mais ainda. É diferente da maconha. A maconha fumada, que também tem o canabidiol, ela também traz algumas dessas propriedades. Então, a briga que tem, muitas vezes, é que as pessoas não é que querem usar o canabidiol, tomar o comprimido onde tem o canabidiol. Querem fumar a maconha, que também tem o canabidiol, buscando, às vezes, também um efeito de prazer, um efeito um pouco relaxante que a maconha traz.
Mas nada, eventualmente, que possa trazer algum benefício medicamentoso, né? O canabidiol, sim. Não, mas o cigarro de maconha, o baseado, que chamam, não, né? Ou sim? Pergunta importante a sua. Tem escolas dentro da medicina, dentro da psiquiatria. Algumas escolas falam, olha, mesmo fumando cigarro de maconha, tendo algum efeito colateral, se a pessoa tem um benefício com esse uso, é menos pior que ela use. Então, sim, estaria autorizado a fumar maconha buscando o efeito medicinal. Entendi. Uma outra escola, da qual eu faço parte, puxa, o custo-benefício disso não compensa. Eu acho que não vale a pena você fumar o cigarro de maconha buscando o efeito medicinal da substância, a não ser em casos raríssimos. Eu nunca vi, mas deve existir, porque alguns colegas sérios trabalham com essa outra linha. Quer dizer, você fumar maconha para buscar o efeito medicinal da maconha, na minha opinião, é um exagero. Agora, tudo bem, se o canabidiol traz tantos efeitos positivos, por que tem tanta polêmica em volta? Porque a maconha é uma droga especial. A maconha é uma droga que está no limite. Tá. Não é uma droga legal, como o álcool, como o tabaco. Tá. Não é uma droga... fio de navalha. Tá bem no limite. Tá. Não é uma droga que causa tanto mal, Rony, como cocaína, como crack, primo irmão da cocaína, como heroína, essas outras drogas mais fortes, né? É uma droga que até tem um traço medicinal, sim, que muita gente usa e acha que não tem problema algum. Muita gente acaba tendo um contato com a maconha, que é um uso que eles falam, um uso moderado, ocasional, social, ou usa durante uma parte da vida e depois deixa de usar. Nós médicos, às vezes, temos uma postura um pouco mais preocupante em relação a isso daí. Porque quanto mais cedo a pessoa começa a usar, quanto mais jovem, maior a chance de vir a ter alguma complicação. Ou dependência. Neuronal? Não, quadro psiquiátrico mesmo. Uma dependência em geral, um comportamento pior do que os amigos em termos de pensamento, de vontade, de memória, alterações importantes, uma certa lassidão, um certo cansaço. Quanto mais cedo começa a usar, menos benefício traz. Ao contrário, quanto mais cedo começa a usar, mais malefícios traz de forma importante. E em relação ao canabidiol, o que diz a Anvisa? A Anvisa diz que o canabidiol, sim, é uma substância que pode ser usada em algumas doenças, especialmente hoje, em relação a essa epilepsia de difícil controle, sim, que algumas crianças têm. Então, o canabidiol é uma droga que, não tendo tido sucesso o uso de outros remédios, é uma droga que pode ser importada e pode ser usada, e o médico está autorizado a prescrever isso. A Anvisa fala isso, Rony, depois de um parecer super importante do Conselho Federal de Medicina. Fala, mais uma vez, não é o uso da maconha, é o uso do canabidiol para algumas doenças bem específicas. Uma delas é essa epilepsia de muito difícil controle. Cria dependência, tudo isso? O canabidiol não cria dependência. Ah, não? O canabidiol não cria. A maconha cria. Sim, claro. A maconha, o canabidiol, o que nós temos hoje é que não cria uma dependência. Não tem uma dependência. Agora, aqui no Brasil, o uso da maconha é proibido. Já não é mais no Uruguai, mas aqui é. E os pacientes que possuem esse diagnóstico para o tratamento com canabidiol ainda têm problemas ou a coisa ficou mais simples de se resolver mediante uma indicação médica? Entendi a sua pergunta, também bem importante. Rony, a maconha é uma droga que hoje, 2016, ainda é considerada uma droga ilegal. O mundo todo discute isso. O mundo todo tem uma tendência a descriminalizar o uso. Alguns países, como o Uruguai, você bem falou, já estão com uma postura mais avançada de legalizar. Mas o que quase ninguém mais aceita é que o indivíduo que esteja portando, que esteja fumando um baseado, fumando maconha, seja preso e tenha um crime em cima disso. Quase ninguém aceita mais.
Eu não vejo alguém ser preso ou ter um crime. O delegado fala, não, isso não é crime, né? É diferente de você legalizar a droga. Para legalizar implica basicamente em você ter autorização para produzir, para vender, para você fumar, aonde você quiser e como que você quiser. Agora, o tráfico continua sendo crime. O tráfico continua sendo crime. O tráfico continua sendo crime. Quem gosta da ideia de legalizar, pensa que ao legalizar não vai ter mais tráfico. Essa é a base. Tem lógica. De uma certa forma, sim. Quer dizer, não vai ter mais tráfico dessa maconha, mas obviamente... Vão inventar uma outra coisa. Não é só isso, Rony. Provavelmente, quando for legalizar no Uruguai ou num outro país, vão falar, menor de idade não pode comprar. Não tem importância. O maior de idade compra e vende para o menor de idade. Claro. Já tem o tráfico. Não vai ter o tráfico de maconha, mas continua tendo tráfico de cocaína, de crack, de anfetaminas, metanfetaminas. Como é que o paciente deve proceder numa história dessa? É simplesmente, ele não tem que fazer nada. Quem tem que fazer é o médico. É o médico. A responsabilidade do uso do canabidiol é do médico. O médico é o agente de saúde que prescreve, que assina, que carimba, que coloca o seu Conselho Regional de Medicina, que tem a responsabilidade oficial, profissional, legal em relação ao uso do canabidiol para aquele paciente. Eu achei essa pauta espetacular. Quem fez essa pauta, gente? Bárbara, parabéns, é muito legal mesmo. Dr. Arthur Guerra, psiquiatra, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Olha que currículo. Muito obrigado. Volte mais vezes. Rony, é a terceira vez que eu venho aqui. Obrigado. Volte mais vezes. É uma honra. Obrigado, querido. Veio muito pouco. Tem que vir mais. Obrigado, querido. Obrigado, Arthur. Prazer em vê-lo, viu? Até lá.